Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Nessa manhã de segunda-feira, é segunda-feira, né? Segunda-feira, 29 de junho, são 8 horas e a partir de agora a gente está junto aqui em mais uma live do projeto O Bom da Vida, que tem como objetivo dar vitrine a projetos e ações que sempre pensam no bem, ações humanitárias. Bem, é claro que quando a gente fala de o bom da vida, entre outras coisas, com certeza, é a gente ter saúde, né? Saúde plena, saúde de verdade. É bom demais ter saúde. E é claro que em algum momento a gente tinha que falar sobre saúde. Nós falamos sobre saúde emocional um tempo atrás. Opa, o pessoal começou a entrar. A gente falou de saúde emocional um tempo atrás com o José Silveira Passos e ele acabou nos indicando, porque eu falei, bom, agora a gente precisa falar, porque estamos em plena quarentena, temos que falar de saúde. O bom da vida é ter saúde plena, a quarentena está mexendo com o corpo das pessoas. Agora, como que está mexendo no corpo das pessoas? Recentemente, eu estava vendo aqui nas pesquisas que o Globo.com mostrou que as buscas no Google por dor nas costas, olha, disparou. Essa procura disparou nos meses de abril e maio. Ou seja, as pessoas estão sentindo dores nesse tempo em que estão de quarentena. Elas estão sentindo dores nas costas, dor no pescoço, dores de cabeça, dor na planta dos pés. E talvez elas já até estivessem sentindo dores, mas não entravam em contato com isso. De repente, fora de casa, não percebiam que estavam com dores. Agora elas percebem que estão com essas dores, né? Na coluna como um todo, no pescoço, na lombar, né? A cervical, na lombar, enfim. E aí eu falei, opa, a gente tem que falar sobre isso, vamos falar de saúde. Nada melhor do que falar com um médico que entenda muito de saúde. Pois é, a gente viu outras reportagens aqui, eu estou dando uma olhada nas reportagens que a gente viu, vimos a matéria do Globo.com e também no Veja Saúde. Os médicos confirmaram nessa reportagem que essa pandemia que levou as pessoas a ficarem em casa está aumentando o relato de dores nas costas. Outra coisa também que a gente fala bastante nessa época agora, caramba, e o coronavírus? E a Covid-19? Será que eu estou com Covid-19? Estou com falta de ar, será que isso é psicológico ou eu preciso procurar um hospital? Em que momento a gente precisa procurar um hospital? Olha, para falar desse e de outros assuntos, a gente vai conversar hoje com o André Felipe Camelo. Dr. André Felipe Camelo é osteopata, é especialista, um currículo extenso. Tem tanta coisa para falar do André que a gente não sabe nem por onde começar. Ele é diretor nacional do ESP, o ESP Grupo, que é a equipe Saúde Plena, o ESP Consultoria, o ESP Cursos. Ele é CEO e fundador da Health Circle, é gestor clínico da Clínica Interdisciplinar de Excelência, especialista em terapia intensiva, especialista em reabilitação cardíaca e pulmonar. Tem que colar, porque é um currículo extenso. Ele é fisioterapeuta, osteopata, trabalha com ergonomia, trabalha como especialista em atenção à saúde do trabalhador. E a gente precisa conversar com alguém que realmente entenda do corpo como um todo, que entenda e tenha essa percepção do corpo e onde que, de repente, uma coisa comum de dia a dia, uma dor nas costas, uma dor de cabeça, tem a sua raiz. O meu convidado já deve estar por aqui. Deixa eu dar uma olhada se ele chega. Tem tanta gente entrando aqui, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui, olha. Nil Almeida, Júlio César Melo, um abraço, Julinho. Maria Lúcia de Melo, tá aqui a Beth Oliva, Silvinha, mais quem? Paula Giraldes, um beijo, Paula. Quanto tempo, desde a época da faculdade, hein? Nós fizemos mais de 20 anos de formado já, hein? Muito bem. Pessoal do Instituto Faro, José Silveira Passos, um abraço para você. Mas quem está com a gente aqui? Tayane, Letícia, Gabriel Maia, Cláudio Reis, grande Cláudio Reis, Érica Saldanha, entre outros. Eu estou aguardando aqui então agora a entrada do Dr. André Felipe Camelo. Ele vai fazer a solicitação e a partir de então a gente começa a conversar. São tantos assuntos, são tantas coisas que eu quero perguntar para o André, fazendo o papel de porta-voz das perguntas que chegam para a gente aqui nessa live. São 8 horas 4 minutos, a gente vai falar sobre vários assuntos. O tema da nossa live então é como reverter as repercussões físicas, ou seja, aquilo que aconteceu e que acontece no nosso corpo nesse período de pandemia e nesse isolamento social. Quero continuar agradecendo aqui então as pessoas, estamos informando várias pessoas chegando aqui. A equipe Saúde Plena, opa, já solicitei, está aqui, vamos ver, vamos ver. Eu acho que entrando comigo agora aqui, eu acho que agora ele vai entrar comigo. Vamos aguardar. A Babi de Melo está aqui também, conectando com ele. Doutor André Felipe Camelo está aqui com a gente. Meu bom amigo.
Meu limpar bom a câmera, amigo. ficou mais bonito. Peraí, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Prontinho. São os ajustes Cá para a gente estar estamos. junto. Que alegria receber você aqui, doutor André. Bem, a partir de agora, doutor André, eu vou chamar você de André, para ficar mais fácil e a gente Fica à entrar nesse vontade, clima, estamos em casa. nesse clima de papo com as pessoas que estão nos assistindo agora. Lembrando sempre, André, que na verdade a gente sabe que, bem, existe uma concorrência enorme nesse horário de 8 da noite das lives. Então a gente sabe que é importante que as pessoas compartilhem essa live depois, porque ela vai chegar com um assunto que interessa e interessa fortemente para as pessoas. Então a gente fala, ó, compartilha. As pessoas estão sentindo dores, as pessoas querem solução e a gente trouxe um especialista que entende do assunto, que é o doutor André Felipe Camelo. André, muito obrigado. Os microfones são seus aqui na nossa live. Vai uma grande conversa. Então, pessoal, por favor, que quiser perguntar, quiser tirar dúvida, quiser fazer colocações, o importante disso tudo é fazer o melhor por vocês, entendeu? Então, queria agradecer em nome da equipe Plena Brasil a oportunidade aí de falar de saúde nesse momento que está todo mundo precisando mais do que nunca, né? Então vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar. Olha, para começar, eu agora há pouco falei, também no convite que a gente fez mais cedo para a live de hoje, eu relatei uma matéria do Globo.com que diz que a busca por dor nas costas, essa expressão no Google, nossa, disparou, André, em abril e maio. Ou seja, as pessoas estão em casa e de repente começam a sentir dores. Dores nas costas, que pode ser uma dor lombar, pode ser uma dor no pescoço, mas as pessoas começaram a procurar, caramba, será que isso tem alguma coisa a ver com o Covid? Depois perceberam que não, que isso não é um sintoma. A princípio não é um sintoma, mas começaram a perceber essas repercussões no corpo, essas coisas, né, essas dores, ou na planta do pé, ou no pescoço, até nos olhos. A gente vai conversar sobre uma série de curiosidades. Mas para começar, eu queria saber o seguinte, que mudanças e consequências a quarentena, é uma pergunta que o pessoal já mandou aqui, ó, tem trazido para as pessoas? Os relatos de dor aumentaram para você também, André? Vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado. Os índices mostram 41% de aumento de queixas de dores em geral. Tá? 41%, ou seja, a cada 10 pessoas que não estavam sentindo dor, 4 começaram a sentir dor, o que é bastante coisa. Aumentaram sim, tive vários pacientes que estavam ótimos e que travaram novamente a coluna, ou, enfim, queixas de gente precisando que a gente fosse até em casa. E a gente tem que lembrar o seguinte, quando, por exemplo, você trava a coluna, e você, por exemplo, faz uso aí de um corticoide ou qualquer outro remédio mais forte, isso muitas vezes diminui a sua imunidade, que é tudo que não pode acontecer em tempos de Covid, né? Além disso, tem a questão de ser um atendimento primário, né? De saúde, porque algumas pessoas estão considerando muito atendimento, pararam com seus tratamentos, sejam eles quais forem, desde tratamentos em clínica, quanto yoga, pilates, tai chi chuan, meditação, etc. E as pessoas pararam de fazer a musculação, por exemplo, seus esportes, futebol, e aí, se elas param e o corpo reclama e a dor vem, e ela trava, ou ela vai tomar um remédio, que pode ser um corticoide e baixar a imunidade, ou ela vai parar onde? Na emergência. Então eu tenho casos de pacientes, o Dr. José Silveira Passos conhece, inclusive com uma paciente que foi para a emergência e voltou de lá com Covid. Olha. Entende? Isso. Então, a consequência é um desdobramento, né, André? É um desdobramento. Começa com, de repente, está parado em casa, como você falou, toma o corticoide, daqui a pouquinho já está parando na emergência do hospital. Obviamente, assim, tudo é em cima de possibilidades e probabilidades, né? O que a gente tem que fazer é fazer o nosso melhor, né? Então, a primeira orientação aí é que quem tem um tratamento para alguma alteração crônica, seja ele de dor, seja de qualquer incômodo, pessoal, não parem seus tratamentos. Não parem seus tratamentos, isso é bem importante, tá? Nem que seja online, converse com o seu profissional, mas não pare o tratamento. Segundo ponto, a gente tem que lembrar, Luciano, que o ser humano, ele se desenvolveu, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista cognitivo, né, das funções cerebrais, quanto do ponto de vista emocional, com o movimento. Sim. Tanto do ponto de vista, né, do movimento corporal, quanto do ponto de vista de termos sido nômades. A vida inteira, há 100 mil anos atrás, a gente não estabelecia local. A gente começou a fazer isso depois do advento da agricultura, que a gente começou a cultivar as coisas e falou, mas vamos ficar por aqui mesmo. Mas o ser humano estava sempre em movimento, tanto físico
quanto observando novos locais onde ele poderia arrumar comida e não ser caçado, né? Sim. Quanto do ponto de vista emocional dele se sentir seguro no ambiente que ele está. E tudo isso mudou depois que veio o Covid. Porque as pessoas passaram a se movimentar menos do que se movimentavam fisicamente, passaram a, do ponto de vista cognitivo, ver mais ou menos as mesmas paredes e as mesmas pessoas e falar com as mesmas pessoas, e passaram também, do ponto de vista emocional, a receberem uma pressão extra o tempo inteiro, como se fosse o vírus que veio para destruir a humanidade. É uma Então, pressão emocional maior, aí, né? Uma pressão emocional maior e um preparo que era feito no dia a dia, na verdade, uma manutenção física que deixou de ser feita, é isso? Sim. E aí o que a gente vê é a repercussão na saúde, né, das pessoas. Tanto do ponto de vista físico, então a gente tem aumento de dores, tem aumento de dor de cabeça, enjoo, tonteira também vinculado à questão emocional. O índice de ansiedade, os psicólogos que estão ouvindo a gente aí podem comentar, os índices de ansiedade, depressão, angústia, etc., subiram catastroficamente. E do ponto de vista de atenção, você vê muitas pessoas fazendo o famoso retrabalho, né? Porque não tem mais o mesmo nível de atenção que tinham. Pois é, o retrabalho realmente ele é uma consequência, justamente. Não faz bem, tem que fazer de novo. E isso, como você falou, agora está diretamente ligado à atenção. Ou seja, a quarentena está mexendo mais na vida da gente do que muita gente está parando para pensar, né, André? Com certeza. De uma forma forte mesmo. Agora, falando especificamente sobre corpo, a gente está falando de saúde, hoje, saúde do corpo, do soma, né? Que mudanças, assim, para a gente ter um panorama geral, como é que é essa história de dores na coluna? O que pode ser assim? A pessoa não entende nada de dores na coluna e sente dores na coluna. O que a gente pode falar especificamente, um geral? Vou mostrar a vocês aqui, vou mostrar uma coluna aqui para vocês. Vamos lá. Então, para quem não sabe, deixa eu abrir aqui o Google. A gente gosta de falar sempre com imagens. Ótimo. Então, a coluna tem algumas funções, entre elas da sustentação, né, manter você de pé, manter Sim. o seu corpo com base para se movimentar, mas ela protege a substância mais sensível do corpo humano, que é a nossa medula, né? E a gente tem... Deixa eu mostrar aqui. Então, peguei aqui, ó. Ótimo. Algumas imagens para mostrar para vocês, de frente, de lado, etc. Tá? Então, a coluna é formada por várias vértebrazinhas, são 27 vértebras no total, e entre uma vértebra e outra existe um disco, como esse aqui, ó. Peraí. Como esse aqui, tá dando para ver? Os azuis. Isso, esse disquinho aqui é o que fica entre uma vértebra e outra. Qual é a grande questão? É que muitas vezes, quando você faz um movimento que seu corpo ficou desacostumado a fazer, ou você está trabalhando em home office em casa com um computador meio improvisado em cima da mesa, tendo que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, muitas vezes essa vértebra ela faz um movimento que não está acostumado, e aí ela acaba comprimindo a raiz do nervo, que são esses amarelinhos aqui, ó. Tá vendo? De compressão radicular. Quando você faz, que é o famoso travei a minha coluna, certo? Quando isso acontece, muitas vezes você vai ter um quadro que a gente chama de, aqui ó, de parestesia. Opa, vamos selar aqui. Apareceu para mim. Vamos lá. Então você vai ter um quadro possivelmente de parestesia, então já ficam aí as primeiras orientações para você fazer o seu checklist. Vamos lá. Então, ó, perceba se você está tendo dormências ou no dedo das mãos, normalmente ou nesses 2 dedos ou nesses 3 dedos. Isso é sinal que os nervos que dão sensibilidade ao seu braço estão com uma compressão. Então, como se fosse mal comparando, na caixa de disjuntor das pessoas, né? De onde, por exemplo, você quer trocar a lâmpada da cozinha. Aí você vai lá no disjuntor, desliga só a luz da cozinha e troca a lâmpada da cozinha. A nossa coluna, ela é mais ou menos assim. Então, os nervos que saem do pescoço, eles dão sensibilidade aos nossos braços. Tá. Os nervos que saem das nossas costas dão sensibilidade ao nosso tórax e ao nosso abdômen. E os nervos que saem do finalzinho da nossa coluna, lá na lombar, dão sensibilidade e movimento, claro, às nossas pernas. Então, se você está sentindo dormência, por exemplo, descendo pelo bumbum, ou descendo pela lateral da sua coxa, ou então uma sensação diferente na sola dos seus pés, isso tudo é o que a gente chama de compressão radicular, que é uma compressão da raiz do nervo, e que não adianta você tratar onde dói, onde está incomodando.
Você tem que tratar a sua coluna. Esse é um ponto bem importante, porque tem muita gente que sente dor no ombro, mas não sabe que o problema é vindo da coluna, entende? Então, a verdade é que, como a gente tinha falado antes, um pouquinho antes de você entrar, André, que às vezes a coisa é uma coisa, né, o que o paciente acusa, aquilo do que ele reclama, é super simples. Eu estou com uma dorzinha no meu ombro. E ele pensa que o problema está no ombro e não está. Então, o que você está dizendo, pode estar na coluna. Eu estou vendo aqui, olha só, como a gente estava falando agora de coluna, hérnia e dor na coluna pode vir também de alteração. Eu vi isso e fiquei até admirado assistindo esse vídeo seu, André, falando sobre movimentação dos olhos. Como é que é essa história, que o movimento dos olhos Vou mostrar para você pode aqui, também trazer dores de hérnia, né? Hérnia e dor na coluna? Como é que funciona isso, pessoal? É o seguinte, as dores que a gente sente, em especial se vierem da coluna, tem uma causa. Sim. A hérnia de disco, que é quando esse discozinho que eu falei para vocês sai do lugar e comprime a raiz nervosa de forma mais forte, ela é uma consequência, tem um motivo pelo qual isso aconteceu. Quando você, por exemplo, olha para o teto da sua casa e você vê que está molhado e pingando, né, com mofo, você fala, tem uma infiltração. Mas o porquê que aconteceu? O problema não é a infiltração, o problema é o furinho que tem no cano e que pingou. E mais ainda, a gente tem que ir além. O porquê que tem o furinho no cano. Porque senão você faz lá o reboco e tal, bota um gesso bonitinho e vai continuar pingando. Mas eu consertei o cano. Tá, mas se você não descobriu o porquê que o cano furou, pode ser que ele volte de novo. Trazendo aqui para a parte do corpo, as hérnias de disco, as dores, etc., elas têm uma causa. E normalmente essa causa é quietinha, silenciosa. Vou dar alguns exemplos para vocês, mostrar até imagens. Vamos ver. Então, por exemplo, essa imagem aqui mostra bastante. É uma coisa que eu pego bastante. Tá vendo aqui? Isso aqui é um teste de convergência ocular. Tá. Essa paciente aqui, ela deveria ficar vesga. Ela deveria estar com os dois olhinhos olhando para a ponta, mas esse aqui, não olha, tá vendo? Aí o Luciano, esperto que é, pergunta assim, mas o que tem isso a ver com a minha dor? Aí eu digo pro Luciano assim, Luciano, se o seu olho direito não gosta de olhar para a sua esquerda, olha só com o olho direito para a esquerda, todo mundo, inclusive o Luciano, vai lá. Opa, só com o olho direito para a esquerda? Só olhar para a esquerda, fica olhando para a esquerda. Assim, eu vou fazer o seguinte, como é que esquerda, assim, mostra aí. Se ele não gosta de... O mundo do lado de cá só vai existir se você rodar a cabeça. Então você é o típico motorista que, em vez de fazer isso aqui, fica bem pertinho, em vez de fazer isso, para olhar para o retrovisor, o que você faz? Você faz isso. Isso. Perfeito. Rec. Milhares. E quantas vezes você olha para um lado e para o outro na sua vida durante o seu dia? Milhares. Então, muitas vezes o rec vem por causa da falta de mobilidade do olho. E aí você bota a cervical no lugar, manipula, diminui o processo inflamatório com remédio ou com as manipulações, coloca a vértebra no lugar. E aí o paciente fica bem. E aí, 10 dias depois, uma semana depois, um mês depois, ele fala assim, doutor, voltou tudo de novo. Por que voltou tudo de novo? Porque você tratou o processo inflamatório, tratou a dor, mas você não tratou a causa. Se você não bota esses olhos para se movimentar, ele vai continuar movimentando o pescoço muito mais do que deveria. Perfeito, André. Uma causa de dor, que é muito comum. Alterações no encaixe da mordida. Então, vou dar um outro exemplo aqui, Se, por exemplo, você tem uma mordida assim, tá vendo que eu fiz uma marquinha? Torta, né? Essa marquinha de baixo, é isso aí, uma mordida cruzada, né? Essa marquinha aqui, pessoal, ela deveria estar aqui, tem quase um dente pro lado esquerdo do paciente, né? Então, a sua mandíbula, ela é grudada na sua cervical. Ela é grudada na sua mandíbula, que tem uma correlação muito grande com a sua cervical. Se você tem uma mordida assim, a tendência é que você rode a cervical e, mais uma vez, você vai ter uma hérnia de disco no pescoço, por exemplo, por conta da mordida. Adianta somente tratar o pescoço? Não, vai voltar a dor. E é por isso a lenda de que hérnia de disco não melhora nunca. Não melhora hérnia nunca de disco porque você não tratar o motivo que levou a hérnia de disco. Incrível, André, porque é um esclarecimento que você está trazendo. Muito interessante. Intestino. Pessoas que têm intestino. Você sabe aonde que se prende o intestino,
Luciano Oliva Mello? Não. O intestino, através do peritônio posterior, que é um tecido que gruda os nossos órgãos dentro da barriga, se prende na coluna. Então, se o seu intestino é preso, ele repuxa as vértebras da sua coluna o tempo inteiro, até uma hora que elas se movimentem fora do padrão e façam uma hérnia de disco. Eu canso de pegar paciente aqui, que eu examino, começo a manipular o intestino, mexendo na barriga da pessoa, e ela fala assim, doutor, tá doendo a minha coluna. Eu falo, se você contar isso pro seu colega ortopedista, ele vai dizer que você tá maluca. Entende? Então são essas coisas, a função da respiração, por exemplo. E isso aí, pra gente fechar essa tua pergunta, é uma das principais causas, pessoal, de dores, em especial na cervical, tensão nos trapézios e dores no ar. A nossa respiração deveria ser com o diafragma, que é um músculo, que toda vez que a gente fala, o pessoal acha que é meio holístico, uma coisa meio energética e tal, subjetiva, mas o diafragma ele é um músculo que fica exatamente no meio do seu tórax, do seu abdômen, e ele tem a função de fazer você respirar. Se você está ansioso, você já ouviu falar no mecanismo de luta ou fuga, Luciano? Luta ou fuga, sim, sim. Pois é, então, deixa eu mostrar aqui para você. Aquela coisa que... Quando você entra no mecanismo de luta ou fuga, porque você está ansioso, com medo que as coisas deem errado, etc., você, ao invés de respirar com esse músculo aqui, ó, você começa a respirar com a parte de cima do seu tórax. Você começa a respirar assim, ó. Aqui, né? Sabe quantas vezes você respira por dia? Quantas? 20 mil vezes ao dia. Então são 20 mil vezes que a sua musculatura está fazendo uma coisa que não era para ela fazer. E aí não tem músculo que aguente um negócio desse. Aí a sua cervical vai ficar uma jogando contra a outra 20 mil vezes. A sua lombar, onde se prende o seu diafragma, não vai fazer o movimento correto, que fazia todo... Você imagina você fazer um movimento 20 mil vezes. E aí, de repente você para de fazer. Então a ansiedade leva a dores na coluna. Ansiedade leva a dores na coluna. André, fantástico isso que você está falando, porque você abordou nessa questão movimentação dos olhos, a forma como a pessoa respira, você acabou de falar agora, e também a questão da mordida, né? A oclusão bucal, a pessoa que morde torto. E mostrou que, quando se faz um tratamento, falou de uma forma clara e simples, que quando uma pessoa faz um tratamento que em vez de tratar a raiz, trata o fruto, vamos dizer assim, a consequência e não a causa real do problema, é que ela está perdendo tempo. E depois diz, doutor, nunca melhora. Você matou a charada aí. Justamente isso. Quando você tem a dor e o problema e a causa no mesmo lugar, melhora rápido. Sim. Então, por exemplo, eu fui e dei uma topada. Sim. Onde é que está a causa? Está no meu dedo. Onde é que está a dor? Está no meu dedo. Então não tem que inventar e tratar outra coisa, entende? Agora, por exemplo, eu virei para falar com a minha filhinha e fiz um movimento. Travei a minha coluna. Onde está a causa? Está tudo ali, eu fiz o movimento errado. Agora, se você pega um desses parâmetros que são silenciosos e ocultos, só vai sair se você for examinado. Eu levo 50 minutos para examinar um paciente meu. Sim. Entende? Eu tenho que examinar tudo. Tudo. Agora, e aí, André, quando você tem uma alteração de rotina, como tem acontecido no Covid, das pessoas passarem o tempo inteiro sentadas no sofá, relaxadonas, vendo Netflix, ou terem que fazer as suas rotinas de casa porque demitiram deixaram em casa o assistente que arrumava a casa, entre outras coisas, a sua coluna, que era um castelinho de cartas e estava ali, equilibradinha. É isso. O castelo de cartas desmoronou. E você está trazendo aí a causa de tudo isso. Olha só, eu acho importante, as pessoas estão fazendo várias perguntas e também falando, olha, muito bom, o Elias Oliva está falando aqui, muito bom, isso me ensinou e muito. O pessoal está aplaudindo aqui. Ótimos esclarecimentos, diz Luiz Henrique. Mas quem aqui? Tinha umas perguntas mais para cima. Está aqui a Mirna Claros. Paciente. Mas quem? Muito bem. Ó. Tá, mas quem aqui? Maria Lúcia, Monique. A Adi Porto está falando o seguinte. Olha, a Adi está dizendo o seguinte. Quando estamos preocupados, ficamos tensos e isso reflete no nosso corpo? Eu acho que ela está perguntando aqui. É justamente isso, né? Obrigado pela pergunta, Adi. Então, já expliquei um mecanismo, né? Que quando você fica preocupado, você se prepara para algo ruim. Você ativa um mecanismo que o Luciano muito bem conhece, que é o de luta ou fuga. Você prepara o seu corpo para uma guerra. Você muda
né? Você muda tanto a parte de musculatura, porque ninguém vai para a guerra relaxado, é verdade? Então você aumenta a sua frequência cardíaca para jogar mais sangue na circulação, você aumenta o nível de adrenalina para fazer subir a sua pressão e fazer esse sangue chegar com força onde precisa. Vou dar alguns exemplos aqui. Luciano, uma situação aqui hipotética de estresse, o assalto, por exemplo. Tá? Nossa. Você acha que você é um cara bem apessoado, você precisa de sangue na pele e no seu estômago no momento de ser assaltado? Não, eu acho que eu preciso de sangue nas vísceras, de repente, para correr nos músculos, sei lá. Perfeito. Então é isso que acontece quando você está estressado. O seu sangue vai ser deslocado todo para onde ele é necessário. Sim. Então é por isso que as pessoas têm gastrite. Um dos motivos, né? São vários, mas um dos motivos pelo qual as pessoas têm gastrite nervosa é o sangue sair do seu sistema gastrodigestório para ir para o cérebro, para eu pensar rápido, para eu ir para as minhas pernas e por aí vai. Quantas pessoas já ficaram nervosas aqui, foram fazer uma apresentação na faculdade ou apresentar um trabalho para o chefe e tiveram piriri? Não é? Verdade. Então, existe uma estimulação elétrica e existe uma questão vascular de adaptação quando você está sob a pressão de ter que encarar um grande problema, que é o que a gente está vivendo aí, em especial com a mídia bombardeando a gente com tanta informação. Pois é, você falou aí, tocou num assunto que realmente, essa coisa de ser bombardeado diariamente, é como se fosse um bombardeio realmente de informações e que alteram emocionalmente, né? E já que alteram emocionalmente, alteram o comportamento das pessoas, como você falou. Né? Olha só, André, eu acho importante aqui, bem, para quem pegou a live pela metade agora, entrou agora, são 8h26, o pessoal que recebeu o convite sabe que a gente está conversando hoje com o Dr. André Felipe Camelo, que é diretor nacional do ESP Grupo, que é a equipe Saúde Plena, a Especial Consultoria, o ESP Cursos, é presidente do grupo de empresários BNI, é CEO da Health Circle, entre outras coisas, está conversando com a gente aqui sobre esse momento de pandemia e as repercussões físicas, ou seja, como que a pandemia está repercutindo, está trazendo coisas diferentes para o meu corpo, como que o meu corpo está reagindo a esse momento de isolamento social. Bem, depois disso que você falou para a gente, André, e a gente viu aqui algumas perguntas, está aqui, ó, quando estamos preocupados, essa aqui foi a pergunta da Adi, deixa eu ver mais para baixo aqui, está aqui, ó, quem tem o hábito de estalar o pescoço faz mal? É uma pergunta que está aqui, o Luiz Henrique mandando para a gente. Luiz, obrigado pela pergunta. Cena de filme, né? É um clássico. Bem, é óbvio, gente, primeiro que no filme, né, de som, eu trabalho com som há tantos anos, 30 anos trabalhando com ele. É lógico que ali, né, é igual luta de filme, né, André? Aquilo tem uma sonoplastia para trazer emoção. Ninguém vai fazer com o pescoço de verdade. Desmistificar, vamos lá. O que vocês chamam de estalar o pescoço, nós chamamos de manipulação vertebral. Tá? Por partes. Primeiro de tudo, tirando aí qualquer procedimento de saúde, pessoal, tem um risco, mínimo, mas um risco. Se você tomar um remédio, pode ter um risco. Se você faz uma cirurgia, tem um risco. Se você malha, tem um risco e por aí vai, tá? Mas o risco da manipulação cervical, ele é muito baixo, tá? Em especial quando feito, obviamente, por um profissional especialista, como eu, por exemplo, sou um osteopata. Respondendo a pergunta ótima do Luiz. Mais uma vez a questão da causa, Luciano. Aqui a pergunta deve ser por que a pessoa estala o pescoço? Ela estala o pescoço porque o corpo está sentindo que tem uma desregulação, uma vértebra não está se movimentando como deveriam, outras vértebras estão se movimentando demais, estão saindo do lugar, entre aspas, e aí quando você bota no lugar, você corrige. Sim. Ótimo, maravilhoso. Se você não descobrir o porquê que a vértebra ficou daquele jeito, vai voltar tudo de novo. Então, respondendo ao Luiz, se você, Luiz, ou alguém que você conhece, estala o pescoço, é porque tem uma das alterações que eu falei. Ou uma perna maior do que a outra, ou um olho que não funciona como deveria, uma boca, uma mordida cruzada, ou respira errado, ou uma cicatriz que roda você. Tem um monte de causa que faz e você conserta. E essa causa continua lá, fazendo você rodar. E a longo prazo, sim. Estalar, como tudo que não é bom, feito a longo prazo, traz consequências. Traz consequências. André, pergunta aqui, ó, as mulheres geralmente perguntam isso. E assim, bolsa pesada, homem também, eu trabalho com bolsa carteira, muitas vezes, mochila, né, para agilizar. Né? Então, assim, bolsa pesada de um lado só,
Isso, nossa, já abordaram tanto falando que faz mal. Por que faz mal ou isso é um mito? Então vamos lá. Eu diria que ela é um parâmetro, tá? Assim como peso, assim como idade, assim como sedentarismo, são todos parâmetros, tá? Mas a gente tem que tirar um pouco a carga de cima disso. Sabe por quê, Luciano? Eu vejo isso o tempo inteiro. Porque é muito simplista a gente dizer que a dor de uma pessoa é por causa do peso. Sim. Entra um paciente aqui para mim com uma dor no joelho direito, tá? Aí ele é sobrepeso, é obesidade. Aí eu viro para ele e diz assim, meu amigo, mas é que você tem que melhorar seu peso. Ele fala assim, doutor, mas é que eu sou gordo dos dois lados. Por que só dói o joelho direito? E ele tem toda a razão. Entende? Sim. A mesma coisa. Meu pai tem 83 anos e está nos assistindo, 83 anos e não sente dor em nada. Nada. Entende? Eu conheço pessoas que nunca fizeram atividade física e também não sentem dor em nada. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque é um parâmetro. Assim como respondendo a pergunta, carregar a bolsa é um parâmetro. Se, por exemplo, você carrega a bolsa muito pesada e por muito tempo, você vai trazer sobrecargas ao seu corpo. Uhum. Se o seu corpo estiver todo ajustado, sabendo colocar aquela carga, distribuir por todas as vértebras, músculos, fáscias, tendões, nervos e ligamentos, à vontade. Agora, se você tem esses desajustes causados por isso que eu já citei, entre outras coisas, se você não está no prumo, aí sim vai doer. Perfeito. Entende? André, estão chegando várias perguntas aqui, é legal porque o pessoal está interessado. Olha aí, ó. Muito legal saber de tudo isso. O alongamento, quem está falando aqui é a Babi. O alongamento diário ajuda ou isso é mito também? O pessoal está nesse mito. O alongamento diário ajuda. O alongamento diário, obrigado, Babi, o alongamento diário ajuda muito. Em especial porque, como a gente falou no início da live, o ser humano ele foi desenvolvido, né, nesses 100 mil anos passados, fazendo uma movimentação corporal muito maior do que a que a gente faz hoje. Então, assim, o alimento estava na copa das árvores, eu tinha que subir para pegar, entende? Ou eu tinha que me esticar o tempo inteiro. Aí eu pergunto a vocês, quando que vocês se esticam para fazer alguma coisa hoje em dia? O máximo nem para botar as aquela coisas... esticada do controle remoto. Esse controle está sem pilha, é no máximo. Entende? Então, a gente só tem que lembrar uma coisa. Uma coisa é o alongamento muscular, sim, a outra coisa é o alongamento do nervo e a outra coisa é o alongamento da fáscia. A fáscia é um tecido que, sim, é um tecido que gruda a gente por dentro. Tá? O peritônio é uma fáscia, a pleura é uma fáscia, o mediastino é uma fáscia e por aí vai. Por que isso é importante, Luciano? Porque, por exemplo, eu vejo muitas grávidas que, após a cesariana, passam a sentir dor. Uhum. Após ter o neném, passam a sentir dor. Tá? Na cervical, por exemplo. Ele fala assim, isso foi depois da gravidez. Muitas vezes não. Muitas vezes foi por conta da cicatriz que ficou nas fáscias abdominopélvicas dela, ou seja, do baixo ventre. Então ela perdeu essa mobilidade aqui, é como se tivesse prendido aqui, ó. E olha onde é que vai a atenção, ó, no meu pescoço. Uhum. Como se como uma roupa apertada, quando você puxa para baixo aqui, que ela puxa aqui. Perfeito, nada como um comunicador. Exatamente isso, como uma roupa apertada. E o resultado do tratamento que ele faz é exatamente isso. Nossa, doutor, parece que eu tô leve. Parece que tirou o peso. Então, o alongamento é fundamental. Só tem em mente, só tem em mente se você está fazendo ele para o músculo, para o nervo ou para a fáscia. Desculpa, Luciano, que você perguntou? Eu estava perguntando justamente, nesse caso, que, doutor, eu estou me sentindo leve e tal, foi feito um alongamento de fáscia, é isso? Vamos lá. Que, na verdade, quem dá a sensação de leveza, aliás, todas as sensações que a gente tem são os nervos. Sim. Então, é difícil você diferenciar. Estou dizendo que quando você faz... Vou dar um exemplo. Tem uma colega que ela prova que a fáscia que gruda a língua e vai descendo e gruda você todo lá por dentro, ela é responsável pela sua mobilidade do quadril. É muito interessante. E aí ela manda você fazer assim, ó, com perdão da má palavra, ela manda você fazer assim, ó, 20 vezes e depois botar a mão no chão de novo. E ela mostra que você aumenta muito a sua mobilidade só de fazer isso e repuxar as fáscias que vêm lá por dentro. Louco, né? Que coisa incrível. Porque por mais que a gente tenha a informação de que o corpo é um todo, é um sistema, são vários sistemas que a gente pode dizer que é um sistema integrado de sistemas,
no dia a dia, a gente parece que esquece disso, né, André? Parece e acaba não atendendo a algumas exigências, vamos chamar assim, do próprio corpo. Olha só, eu estou vendo aqui algumas perguntas. É incrível, está aqui, olha. Quero agradecer o pessoal que está entrando aqui, o Augusto Medeiros, quem mais aqui? Rogério Amaral, Renato Cardoso, grande Renato, pessoal do SBT, Bruno Brasil de Carvalho, Bruno Brasil, e o pessoal fazendo, ó, Rômulo Fagundes, Rômulo de Niterói, mas quem está aqui? A Penélope, a Gerlane, Gerlane, quanto tempo? Celso Batista, Marcos Santana. Bem, tem muita gente chegando aqui. A Márcia Costa. Márcia, um beijo para Minas Gerais, para o Pato de Minas. Tentando ver a melhor posição. Bem, André, vamos conversar mais. Olha só, a gente está tirando aqui, para você que está acompanhando a partir de agora, você que de repente entrou no meio da live, a gente está falando aqui com o doutor André Felipe Camilo está falando com a gente, ele é osteopata, é especialista em reabilitação cardíaca, pulmonar, e está tirando assim, uma série de dúvidas aqui. Agora, depois de todas essas orientações que você já fez, André, o que seriam orientações gerais para amenizar os quadros de dor? Eu acho que assim, o mais importante mesmo é resolver o problema, e aí a gente vai entrar nessa questão. Sempre. Mas e na hora de orientar para um paliativo naquele momento? Opa, senti uma dor, eu me movimento, eu deito, eu me estico, eu deito reto no chão, o que eu faço? Perfeito. Então vamos lá, vamos para o agudo e depois para a prevenção. Pode ser Legal. assim? Vamos lá. Maravilha. Então, se porventura aconteceu o que tem acontecido com 41% de aumento, né, como a gente falou, das pessoas, e travar a sua coluna, a primeira coisa que você faz é fazer o óbvio, é ficar numa posição muito confortável. Tá? Não tente forçar de jeito nenhum, certo? O que acabou de acontecer é que você comprimiu a raiz do nervo e o seu músculo, seja ele qual for, mas normalmente o paravertebral ou o ilho psoas, né? Seja o músculo lá dentro ou o músculo das costas, ele vai travar justamente para você não fazer o movimento. Que tem gente que fala assim, de segurança. Totalmente. Tá. Totalmente. Tá? É um mecanismo do corpo. O corpo percebeu que alguma coisa está errada e aí ele não quer que aquilo piore. Então ele faz um estímulo elétrico, o músculo contrai, fica duro de propósito, tá? Justamente para que aquilo não piore, certo? Então a primeira coisa que você vai fazer é se ficar numa posição muito confortável, a mais possível, certo? Segunda coisa, ficar calmo, tá? Isso vai passar, relaxa. Se você ficar nervoso, a gente já conversou aqui sobre como a parte emocional interfere nos nossos músculos. Depois eu vou até falar mais algumas curiosidades sobre isso. Terceiro, normalmente a água quente ajuda bastante. Tá? Então aquela velha boquinha de água quente da vovó, da tacinha, certo? Ajuda a trazer mais sangue para o local, tirar as substâncias inflamatórias exageradas dali, relaxar a musculatura um pouquinho. Beber água também ajuda bastante, em especial porque você vai ficar cheio de processo inflamatório ali, tá? E, obviamente, entre em contato com o seu profissional de saúde para ver o que ele vai fazer. Ou seu ortopedista, ou seu neurologista, ou seu osteopata, seu fisioterapeuta, sua massoterapeuta, enfim, quem é uma pessoa que você confie para te dê as recomendações. Mas o básico é esse. Ficar na posição confortável, tá? Não forçar. Bolsa de água quente ajuda bastante, beber bastante água, ficar calmo. E a outra coisa o processo inflamatório dessa compressão, em geral, dura 3 dias. Tá? Em geral, dura 3 dias para resolver. Primeiro ponto, então, já tenha paciência. Travou a coluna, já sabe que não vai ser daqui a 10 minutos que vai melhorar. Tá? Em especial se você não fizer o tratamento desses profissionais que eu passei. Segundo, se não melhorar em até 3 dias... Você já sabe que tem uma coisa mais importante ali. Tá? Travou a coluna, não melhorou em 3 dias. Se você não tiver procurado um colega ainda, procure. Tá? Qualquer coisa, manda pelo direct pro Luciano para mim e a gente vai te ajudar. A gente precisa falar disso, vamos falar disso aqui também, porque depois dessas dicas todas, vê, gente, presta atenção, agora eu estou falando com você que está assistindo. O André está com a gente aqui para tirar essas dúvidas, doutor André, que no início, se você não pegou o início, eu falei, doutor André, vou chamar você de André, para a gente ficar num papo bem tranquilo e as pessoas também entrarem nessa coisa bem informal e poderem falar com a gente e fazer suas perguntas. Então, assim, se você percebeu que precisa de ajuda, é fundamental você procurar um profissional. O
O André está tirando aqui as primeiras dúvidas de como você faz para proceder num primeiro momento, mas é óbvio, assim como a gente já falou aqui, que por trás de coisas simples como uma dor de cabeça, como uma dor no pescoço, como uma dor lombar, tem algo de fundo nessa história aí. E você precisa de um especialista para entender e perceber e resolver a raiz do problema. E não ficar fazendo um paliativo tempo após tempo, vez após vez. Até porque enxugar gelo. Enxugar gelo. E aquela coisa, é óbvio que, eu sempre falo isso, né? Você tem um corpo de 40 anos. 10 anos para um corpo de 40 anos é diferente de 10 anos para um corpo de 30 anos, para uma pessoa que tem 30 anos. Porque é um corpo que, enfim, está em uso, vamos dizer assim, há mais tempo, envelhecendo 10 anos. Então você não pode ficar colocando para frente, não deveria, pelo menos, colocar para frente a solução real de um problema com o seu corpo, que é a sua casa. Vamos lá. Bem, estou falando sem ser especialista, tá, André? Estou falando da minha experiência aqui. Eu não falei, eu enrolei e não falei da prevenção, né? Da prevenção. Bem, é importante a gente falar dessa coisa de prevenção também. Como é que a gente faz, já que você tocou nesse assunto? A prevenção. Para parar de ficar com essas dores que a gente está percebendo durante a quarentena aí. Então vamos lá. Vou passar primeiro para o pessoal que está trabalhando em home office. Opa, tá? O pessoal que está nos ouvindo trabalhando em home office, especialmente com computador, certo? Primeira coisa que tem que fazer é o seguinte. Se você estiver usando um notebook ou um netbook, use com um mouse. Não fique, se for para trabalho, né, o dia inteiro trabalhando, não fique usando aquele dedinho touchpad. Tá? Aquilo ali foi feito para pequenas tarefas, não é para você ficar o dia inteiro com o dedo ali. Você pode ter tendinite, pode ter, que a gente chama de cérvico-braquialgia, né, que são dores que irradiam pelo braço, etc. Porque você vai ficar o tempo inteiro sustentando o peso do seu braço com essa musculatura. E esse eu diria que é um dos cernes, assim. A gente tem 3 coisas que são fundamentais. Então, a primeira de todas é a seguinte. Usar sempre o notebook em cima de uma mesa. Sempre. Tá? Por quê? Quando você coloca em cima da mesa, você chega a sua cadeira para frente e você consegue apoiar os braços na bancada da mesa. Não sei se você já viu. Você viu o exército, Luciano? Não. Não. Eu pedi dispensa. Então, já queria ser comunicador naquela época. Mas eu discuto muito. Eles colocam o pessoal lá assim, ó, com o braço para frente, no solo, um exercício de resistência física e mental. Tá. Quando dá 5 minutos, o cara mais grandalhão já não aguenta mais. Só que quando você está digitando no seu computador, a sua cabeça ela está focada no problema que você tem que resolver. Então ele para de pensar em você para pensar no que você está trabalhando. Então você não vai sentir a lesão acontecendo, não vai sentir a dor. Só vai sentir quando a coisa já estiver braba. Entende? Então eu pego muito paciente que fala assim, doutor, meu problema é quando eu volto, quando eu começo a dirigir do trabalho, quando eu começo a dirigir, etc e tal. Não, ou então quando eu pego no metrô que eu fico segurando, não, é porque esse é o momento que você desligou do trabalho e aí você volta a sentir o seu corpo novamente. Então, primeira recomendação, notebook sempre em cima da mesa. Segunda recomendação, chegue a sua cadeira bem para frente. Encoste a sua barriga na bancada. Porque aí você garante algumas coisas. A primeira é que você vai estar, como eu disse, com o braço apoiado. E não vai ficar pesando. E creia, o seu braço pesa muito. É essa parte do braço aqui que tem que estar acomodada, né? Quanto mais braço apoiado, menos vai pesar no seu trapézio. Segundo ponto aí, quanto mais para frente você chegou da tela do seu computador, mais você está próximo para enxergar. Se você está muito longe, como eu estou aqui, toda hora o que eu vou fazer? Vou fazer isso. Ó. Toda hora eu vou fazer isso. Em especial, pessoas que usam óculos. Se você já está para frente, você não vai fazer isso, seu pescoço não vai reclamar. Terceiro ponto, quando você está bem para frente com a barriga encostada, você não vai dar aquela deslizada assim, ó. Aquele relaxamento. Que destrói a sua lombar. Que a lombar não foi feita com o peso dessa forma. Perfeito, então, André. Home office foi? Sensacional. Vamos recapitular só os itens. Primeiro, usar o mousepad. Usar o mouse e não ficar no touchpad. Usar o mouse. Colocar o notebook numa mesa e não sobre o colo. E a outra agora que você falou, mas agora... Chegar a cadeira bem para frente. Chegar a cadeira bem para frente,
E não ficar encostando se na deslizando na cadeira, aquela coisa de... porque acaba com a lombar. Olha, obrigado pelas dicas. Vou seguir essas dicas eu mesmo, porque um notebook no sofá, usar o touchpad, que para mim, enfim, eu já me acostumei, e às vezes a gente fica mais do que 15 minutos, fica 2 horas fazendo isso. Obrigado pelas dicas aí. Olha só, chegaram perguntas aqui que eu achei bem interessantes. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui, olha. Primeiro, bem, doutor, olha só, a Mirna Claros falando aqui, Mirna Claros falando assim, doutor André Camelo, não sou um grande especialista, mas um ótimo ser humano, muito bom, tá aqui com a gente hoje, Mirna. Paciente querido, tá Mirna, muito obrigado, professor. Olha aqui, Rejane Silva. A Rejane Silva, bem, eu posso estar enganado, não sei se eu estou enganado aqui, mas acho que ela está falando dos Estados Unidos. Está falando de, talvez, creio eu, de Charlotte, que legal. Dos Estados Unidos. Tá? Um beijo, tá, Rejane? Se for o Aurélio junto aí, um beijo e um abraço para o Aurélio, que é um amigo de 30 anos. Aí. Bem, Nossa. Excelente live, tá aqui ela falando. Estou amando. No dia 2, ela relata. No dia 2, eu acordei com uma forte dor na parte posterior da minha perna direita. Progrediu muito e fiquei 2 semanas na única posição confortável, deitado. Aí ela continua. Passei por 3 médicos, receitaram tramadol e nada. Peridural de esteroides e nada. Estou no aguardo do resultado de MRI e não tenho ideia do que tem causado isso. Do que tenha causado isso. Bem... Então, vamos lá, Rejane. Eu entendo bem a sua dor, eu pego isso o tempo inteiro. Assim, é difícil fazer à distância, mas assim, 90% dos pacientes que eu pego que passam pelo que você está passando, tem o que a gente chama de compressão radicular, que foi o que eu expliquei no início, que é uma compressão da raiz do nervo, tá? Provavelmente pelo território, lembra que eu falei dos disjuntores? Sim, que cada parte do fio vai para o lugar. Falou, é um território que é inervado pelo finalzinho da coluna, que é L5-S1, tá? A famosa dor ciática. Quando a gente fala perna como profissional, perna como especialistas, perna pra gente é do joelho para baixo, tá? Então eu não sei se mas as pessoas falam perna normal. Na prática, isso é assim, 99% é uma compressão radicular, possivelmente uma hérnia extrusa sequestrada que costuma dar isso e não vai embora. Tá? Então, assim, enquanto não mexerem na sua lombar, Rejane, vai ficar difícil. Então, dicas para você. A bolsa de água quente alivia bastante. O tramadol ele é um analgésico, porém ele não consegue mexer na parte mecânica. Se você tiver mesmo nos Estados Unidos, esse NC, será que é North Carolina? Será que é isso? Creio que sim. Ela falou aqui. Sim, estou sim, Lu. Está falando aqui. Maravilha. Dos Estados Unidos. Então, minha sugestão é que você busque um osteopata aí, que é muito... assim, a osteopatia, inclusive, é uma ciência médica americana de quase 200 anos, então você vai achar ótimos osteopatas aí. Não é exatamente barato, mas vai valer o investimento. Então, ele vai examinar você toda e não só descomprimir, desensibilizar, diminuir o processo inflamatório, etc., da causa, que muito provavelmente é a sua lombar L5-S1, mas principalmente saber o porquê. O porquê que você estava quieto em casa no dia 2 e de repente, pum, travou. Entende? Talvez o segredo seja exatamente o que a gente falou, Luciano. Você entende? Tratar também a causa. Tratar qualquer causa. Tá, Jane? Eu vou fazer o seguinte, André. Vou fazer essa ponte, então, para a Rejane procurar, de repente, esclarecimentos com você e, de repente, eu não sei se ela está marcada para vir ao Brasil. Também não sei se ela está marcada para vir ao Brasil. A Rejane é daqui, é brasileira e mora nos Estados Unidos há alguns anos. Ela está dizendo que sim, ela está falando de Charlotte, agora eu já identifiquei. Tem mais uma pergunta aqui, André. Nossa, nosso tempo está acabando, nós temos 10 minutos para fazer tudo. E nem falamos ainda da Covid, então vamos fazer o seguinte, só mais essa pergunta, são várias. E aí você que manda aqui. Sobre alterações respiratórias das pessoas que estão com Covid. Vamos lá. O Elias Oliva diz o seguinte, Elias Soares Oliva, está aqui, ó. Coloquei uma placa hoje nos dentes para tirar um barulho nos ouvidos e dor no pescoço. E não estava acreditando que isso ajudaria na dor nas costas. Agora, com as explicações do Dr. André, eu entendi tudo. Olha, eu vou tirar até um print aqui, que vocês me permitirem, porque eu vejo isso o tempo inteiro. Isso aqui é o dia a dia da minha clínica. É por isso que eu encaminho meus pacientes e mando um abraço aí ao Dr. Pedro Lima, a Dra. Renata Lameira e os outros dentistas. Porque é isso. Vários pacientes que chegam aqui travando a cervical e eu olho e falo, esse problema é da boca. A gente falou isso no início da live, você viu?
Né? Do fechar, da mordida torta, né? São várias as causas. O amálgama dentário, a perda da guia dos caninos com bruxismo. Dá uma outra live. Se você quiser, a gente faz uma live só sobre isso. Vamos fazer uma outra live, porque olha, o que tem de pergunta aqui, André, não é fácil. Não é fácil. Vamos para a parte respiratória? Parte respiratória. Bem, vamos lá. Pai bola, porque, bem, agora a gente tem pouco tempo. Quais são as alterações respiratórias, André, de pessoas que estão com Covid em casa? A pessoa, de repente, percebe que alguma coisa está diferente. Quando que ela percebe, opa, isso aqui pode ser um sintoma? Então vamos lá, vou ensinar um teste muito simples, aliás, 2 testes muito simples para vocês, tá? O primeiro teste todo mundo vai fazer junto, o Luciano vai fazer também, eu vou fazer aqui, tá? Você vai encher em seus pulmões, vai prender a respiração e vai ficar, e eu vou contar 15 segundos. E todos nós vamos ficar com a respiração presa. Vamos lá? Ó, vamos lá. Agora, vai, enche. Solta. Já pensou se nessa eu começasse a tossir? Ia ser terrível. Como é que você tá? Eu tô ótimo. Tá bem? Tô bem. Tranquilo. Uma pessoa que esteja com comprometimento pulmonar, ela não fica ótima. Vai por mim. Fica cansada. Ela não fica ótima. Fica cansada. Ela fica muito cansada, muito cansada. Às vezes ela nem consegue. Eu tô falando por experiência própria clínica, tá? Não só do ponto de vista fisiopatológico, de entender toda a fisiopatologia, mas principalmente por ter tratado vários pacientes de Covid, certo? Então, ela não consegue. Muito difícil. Muito difícil. Então, se você fica respirando por 15 segundos, não estou dizendo que seja Covid, mas estou dizendo que tem uma alteração respiratória. Pode ser uma outra síndrome também. Pode ser desde uma gripe a uma doença pulmonar obstrutiva crônica que você não sabia nem que você tinha, asma brônquica, enfisema pulmonar, bronquite crônica e por aí vai, tá? Mas assim, você tem que ser capaz de prender a sua respiração por pelo menos 15 segundos e ficar relativamente bem. Se você tossir, como o Luciano inteligentemente falou, também é um sinal de que possivelmente você tenha catarro preso nos pulmões. Certo? Então, maravilha. Então, primeiro teste. O segundo teste é um teste da American Heart Association, lá de Nova York. Chama-se Six Walk Minute Test. Na prática, é um teste de caminhada de 6 minutos. O que você vai fazer? Você vai marcar a maior distância que tem na sua casa, pode ser aquele corredorzão que você tem, ou então um quintal. E você vai caminhar durante 6 minutos no relógio, o mais rápido que você puder. Não é para correr, não é... É para caminhar, confesso, com muita pressa. Ok? Ok. Todos os pacientes de Covid que eu peguei não conseguiam fazer isso. Caminhar durante 6 minutos. Não conseguiam. Tá? Cansaço, então, falta de ar. Cansaço, falta de ar, enjoo, tonteira, dor de cabeça, tudo. Menos uma sensação de caminhei 6 minutinhos. Tá? Então, esses são dois critérios importantes, certo? Por que são critérios importantes, Luciano? Para a gente saber se você tem que buscar ajuda ou não. Por um motivo muito simples, porque vamos imaginar o seguinte, você está dentro de casa, tá? Você está em quarentena máxima, você é um idoso ou uma idosa, está em quarentena máxima, tal. E aí, por algum motivo, você precisou ir à rua. Como meu pai, por exemplo, que precisou ir ao banco. Vamos imaginar que ele não soubesse que ele estava com Covid, que estava com esse cansaço. Olha só que grave. Ele vai e não volta. Ele vai e trava no meio da rua de cansaço. Nossa. Por quê? Porque tá todo mundo dentro de casa sem fazer quase nada, entre aspas. Pois né? é. Aí a gente, trabalhando na massa. Aí vamos... né? Verdade. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, façam esse teste, pessoal. O teste simples, vai levar muito rápido. Não vou te dizer que esse teste é 100%, mas posso te dizer que esse teste, assim, todos os meus pacientes, não foram poucos de Covid, nenhum deles conseguiu. Depois que fez o tratamento, obviamente conseguiu. Agora, no caso, nesses casos, a pessoa já precisa procurar um hospital, André? Para a gente encerrar isso. Isso, então. Já precisa procurar. E aí, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato primeiro com o teu profissional, seja um pneumologista, um clínico, um fisioterapeuta respiratório, enfim, o teu profissional que lide com a respiração de confiança, certo? E vai contar isso para ele. Olha, eu falei com o doutor André e tal, e eu não estou conseguindo ficar 15 segundos com a respiração presa, tentei andar dentro de casa, estou me sentindo muito cansado. É normal, não é normal? E aí ele vai conversar com você. Tá? Perfeito. Por quê? Porque você vir à emergência do hospital, como é que se diz? Primeiro, já é um trabalho, né? Você entrar no carro, tal. Então, existem providências que ele pode prescrever para você até à distância numa teleconsulta. Tá? Mas o mais importante de tudo na vida
é a gente saber que tem um problema, um desafio que a gente precisa vencer. Se a gente não identifica isso, a gente fica bobo, né? Pois é, não percebe o desafio e aí fica estagnado. Bem, aqui eu quero agradecer, tem um monte de gente aqui, olha, parabéns, live fantástica. A Márcia Costa falando, Suzane Vieira está com a gente, um beijo para você. Regiane Silva está aqui, ela falando, a Regiane, olha, amei, vai entrar em contato. Deixa eu te falar uma coisa, André. Bem, aqui, ó, a gente tem aí 3 minutos. Quem quiser saber mais sobre os serviços da Equipe Saúde Plena, como é que faz? Explica um pouco sobre a Saúde Plena para a gente, Equipe Saúde Plena no Rio de Janeiro. E já num apanhado geral, fala para a gente, quem estiver fora do Rio de Janeiro. Quem estiver no Rio, como faz para ser atendido pela Equipe Saúde Plena? E fora do Rio, se é possível ou não. Sim. Vamos lá, pessoal. Obrigado pelo espaço, Luciano. Você foi maravilhoso. Nada como... Já fiz muitas lives nesse período, tive a honra de ser convidado. Mas quando é um comunicador, é um outro patamar, né, pessoal? A honra foi minha. Quem assim, a Equipe Saúde Plena puder, vai ajudar. Tem aqui o nosso canal, peço que vocês sigam lá, a gente está sempre postando esse tipo de informações lá. A Equipe Saúde Plena está no Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo, tá? Então, nesses locais a gente tem como atender vocês, e caso vocês estejam em outros lugares, a gente também conhece um monte de colegas fora de série para encaminhar, certo? O importante é ajudar vocês. No Rio de Janeiro, de onde eu estou falando, é a nossa sede principal, a gente fica aqui no Shopping Tijuca, né? Temos alguns serviços que podem ajudar vocês, a própria osteopatia, como a gente falou, trata muito além de dores, basicamente qualquer desconforto que você tenha. Temos a parte de cardiologia, neuropsicologia, né? Pessoal que anda esquecendo demais as coisas, por exemplo. A parte de psicoterapia, para quem tem sofrido com ansiedade, estresse, depressão. Nutrição, por exemplo, para quem engordou aí na quarentena ou não sabe exatamente o que cozinhar, entre outras especialidades. Tá? Pessoal, muito obrigado, Luciano. Foi maravilhoso. E, ó, o convite agora é meu. Eu quero ser convidado de novo. Que maravilha. André, eu quero te agradecer. A gente conversou com o doutor André Felipe Camelo. Olha, André, primeiro eu agradeço pela tua disponibilidade. Sei que sua agenda é muito cheia. A gente, para conseguir se falar um pouco antes aqui, estava complicado para conseguir alinhar as agendas, que a gente, enfim, a gente que ama fazer o que faz e trabalha muito, não tem jeito, tem agenda cheia, graças a Deus. E, poxa, a gente conversou, falou um pouco aí sobre o ESP Grupo, né? Porque tem muito mais para ser falado. Agora, você falou que está no Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Então, vocês que estão nessas localidades, tem um monte de gente de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro aqui. Procurem a ESP, a Equipe Saúde Plena, do Dr. André Felipe Camelo, conversou com a gente hoje. Especialista em reabilitação cardíaca e pulmonar, osteopata, enfim, deu um show de simpatia aqui e de informação, principalmente. André, muito obrigado pela tua participação. E já vamos marcar já. Quando a gente sair do ar aqui, a gente já vai marcar aí uma nova live para trazer esse esclarecimento tão importante para as pessoas que estão passando, de repente, por um momento de dor, um momento que precisam cuidar melhor do seu corpo, porque o corpo, como a gente falou lá no meio da história toda, é a nossa casa. Obrigado. Perfeito. Um abraço aí para todo mundo que assistiu. Cuidem-se, qualquer dúvida, direct para o Luciano ou para a Equipe Saúde Plena. A gente faz esse trabalho também em empresas. Então, só porque a gente, de repente, pode abordar isso que as empresas estão voltando, né? Quem sabe a gente não possa ajudar. Sim. Ok? Pessoal, estamos à disposição. Saúde plena para vocês. Luciano, você é o máximo. Amei a live, ali a forma como você conduz. Outro patamar. Nada. Um abraço, pessoal. Ficou bom demais porque você estava do outro lado aí é gostoso. Quando a gente sabe que tem gente que está precisando de ajuda, a gente pode ajudar trazendo informação. André, obrigado e até a próxima. O bom da vida é Luciano Oliva Melo. Abraço. O bom da vida é saúde plena com o André Felipe Camelo. Até mais. Valeu, tchau.